E seguimos com o nosso desafio de leitura da Bíblia, lendo o livro de 1 Samuel, capítulo 25. E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou, e prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou, e desceu ao deserto de Ramá, de Parã. E havia um homem em Maom que tinha suas possessões de Carmelo, e era este homem muito poderoso. E tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro, maligno nas obras, e era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. E enviou Davi 10 moços, e disse aos moços: Subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe, em meu nome, como está? E assim direis àquele próspero: Paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhe fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus moços, e eles te dirão. Estes moços, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e falando a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi, e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas redes que degolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e chegando, lhe anunciaram tudo conforme a todas estas palavras. Por isso, disse Davi aos homens: Cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e cingiu também a Davi. E subiram após os 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os moços o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém ele os destratou. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles. E nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles, quando estavam no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora, e vê o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo, e contra toda a sua casa. E ele é um homem vil, que não há quem lhe possa falar. Então, Abigail se apressou, e tomou 200 pães, e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figo passados, e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços: Ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou seu marido Nabal. E sucedeu que,
Andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e seus homens lhe vinham ao encontro. E ela encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade, que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem. E ele me pagou mal por bem. Assim, faça Deus aos inimigos de Davi, e a outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, até mesmo um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. E lançou-se a seus pés, e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem vil a saber, Nabal, a impressão no coração, porque tal é ele, qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor, e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que tua mão te salvasse. Agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu senhor. E agora, este é o presente que trouxe a tua serva a meu senhor. Seja dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor. Porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, contudo, a vida do meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos ele arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme a tudo bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração, o sangue que, sem causa, derramaste, nem tampouco por ter se vingado ao meu Senhor para si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então disse Davi a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue, de vingar-me pela minha própria mão. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal. Que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou à sua mão o que tinha dito e o que tinha trazido. Ele disse: sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz, e tenho aceitado a tua face. E vendo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele. E ele, já muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que julgou a causa da minha afronta recebida da mão de Nabal. E deteve
a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail, no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti, para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra, e disse: Eis que a tua serva servirá de criada, para lavar os pés dos criados do meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou, e montou num jumento, com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi, e foi sua mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres. Porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. E vieram os cifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não está Davi escondido no outeiro de Aquilá, defronte a Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel, a buscar a Davi no deserto de Zife. E acampou-se Saul no outeiro de Aquilá, que está defronte de Gesimom, junto ao caminho. Porém, Davi ficou no deserto e viu que Saul vinha seguindo no deserto. Pois Davi enviou espias e soube que Saul tinha vindo. E Davi se levantou e foi ao seu lugar, onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deitado Saul, e Abner, filho de Ner, capitão do seu exército, e Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. E dirigindo-se Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, disse: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? E respondeu Abissai: Eu descerei contigo. Foram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo, dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava fincada na terra à sua cabeceira, e Abner e o povo deitavam-se ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não ferirei segunda vez. E Davi disse a Abissai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água, e vamo-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e foram-se, e ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, porque da parte do Senhor havia caído sobre eles um profundo sono. E Davi, passando ao outro lado, pôs-se no cume do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não responderás, Abner. Então Abner respondeu e disse: Quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardastes o rei teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Vive o Senhor, que sois dignos de morte, vós que não guardaste o vosso Senhor, o ungido do Senhor.
Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha de água que tinha à sua cabeceira. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é esta a voz, meu filho Davi? E disse Davi: É minha voz, ó rei meu senhor. Disse-me mais: Por que persegues o meu senhor, tanto o seu servo? Que fiz? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, rei meu, as palavras do teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, receba ele a oferta de alimentos. Se, porém, são os filhos dos homens malditos, sejam perante o Senhor, pois eles me têm expulsado hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, dizendo: Vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor. Pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: Pequei, volta, meu filho Davi, porque não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse: Eis aqui a lança do rei. Venha cá um dos moços e leve-a. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e lealdade, pois o Senhor te entregou hoje na minha mão. Porém, não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que assim como foi a tua vida hoje, de tanta estima aos meus olhos, assim seja a minha vida de muita estima aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda a tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Disse, porém, Davi no seu coração: Ora, algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança em mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei de sua mão. Então Davi passou, e com os 600 homens que com ele estavam, a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais de buscá-lo. E disse Davi a Aquis: Se eu tenho achado graça em teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Pois, por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclague. Por isso Ziclague pertence aos reis de Judá até os dias de hoje. E foi o número dos dias que Davi habitou nas terras dos filisteus, 1 ano e 4 meses. E subia Davi com seus homens, e davam sobre os Gesuritas e os Gersitas e os Amalequitas, porque antigamente foram estes os moradores da terra que se estende na direção de Sur até a terra de Egito. E Davi feria aquela terra, e não dava vida nem a homem nem a mulher, e que tomava ovelhas e vacas, jumentos e camelos, vestes, e voltava e vinha a Aquis. E dizendo a Aquis: Onde atacastes hoje? Davi dizia: Sobre o sul de Judá, e sobre o sul dos Jeramelitas, e sobre o sul dos queneus. E Davi não deixava com vida nem a homem nem a mulher, para trazê-los a Gate, dizendo: Para que porventura não nos denunciem, dizendo. Assim Davi o fazia. E este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. E Aquis confiava em Davi, dizendo: Fez-se ele por certo aborrecível,
para com o seu povo em Israel. Por isso, me será por servo para sempre. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus seus exércitos a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: Assim saberás o que farás a teu servo. E disse Aquis a Davi: Por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. E Samuel já estava morto, e todo Israel tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus, vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou-se Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul os arraiais dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor. Porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram a mulher, e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis aqui, tu sabes o que Saul fez. Como tem destruído da terra os adivinhos e encantadores, por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor que nenhum mal te sobreviverá de novo. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E ele disse: Faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo mistério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu próximo, Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu, estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel, e não houve força dele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher de Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse:
Eis que a tua criada deu ouvidos à sua voz, e pôs a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também as tuas palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas forças para te pôres no caminho. Porém ele recusou, e disse, não comerei. Porém, os seus criados e a mulher os constrangeram, e deu ouvidos à sua voz. E levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa um bezerro cevado, e se apressou, e o matou, e tomou farinha, e a amassou, e cozeu em bolos ázimos. E os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram, e depois levantaram-se, e partiram naquela mesma noite. E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeque, e acamparam os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e milhares. Porém, Davi e seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: Que fazem aqui estes hebreus? E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi, servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? Coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e disseram-lhe: Os príncipes dos filisteus fazem voltar este homem para que torne ao lugar em que tu o puseste e não desça conosco a batalha, para que não se torne nosso adversário na batalha. Pois, com que poderia este agradar a seu senhor? Porventura não seria com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi, de quem uns aos outros cantaram nas danças, dizendo: Saul feriu os milhares, porém Davi os 10 milhares? Então Aquis chamou Davi e disse-lhe: Vive o Senhor, que tu és reto e que tua alma entrada, a tua saída comigo no arraial é boa. Porque nenhum mal em ti achei desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e vai em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: Por quê? Que fiz? O que achaste no teu servo desde o dia em que estive diante de ti, até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: Bem eu sei, e que, na verdade, aos meus olhos és bons como um anjo de Deus. Porém, disseram os príncipes dos filisteus: Não suba este conosco à batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os teus servos do teu senhor, que tem vindo contigo. E levantando-se pela manhã de madrugada, e havendo luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. E assim finalizamos a leitura do dia.